Olá pessoal, meu nome é Ricardo, canal Gestão Simples. Vou estar aqui tirando para vocês o I Ching, o oráculo chinês, tá? Como ele funciona, é um oráculo 5000 antes de Cristo. Ele era considerado um Velho Testamento, uma Bíblia, né? Um livro que orientava uma civilização, né? Ele era antes de Cristo, antes do cristianismo existir. Já existia o I Ching. É um oráculo, tá, chinês, na qual ele orienta, né, conforme a pergunta que você executa, você faz para ele, né. Já coloquei aqui na mesa, né, uma carta. Por que que eu não embaralhei aqui e cortei, ó, que ela vira, tá vendo? A gente faz uma pergunta, né, corta, embaralha tudo, faz uma pergunta. Conforme a gente faz a pergunta, a gente vai puxando assim e vai pedindo auxílio. E ela vira uma carta, né? Ela virou essa carta. Como vira, tipo assim, como virou essa. Ó, ela pula, né? Mais ou menos. Como o I Ching a gente tem que respeitar, ele só tem que ser feito uma pergunta e a carta que sair você tem que utilizar ela. Você não pode ficar tirando várias cartas para a mesma pergunta, tá? E essa resposta, essa orientação que ele te dá, você tem que pelo menos levar ela por alguns dias, uma semana, um mês, seguir essa orientação, né? Para ela ser válida, né? E antes de você tirar uma hoje, uma daqui 1 hora, daqui 1, 2 horas, 3 horas, se for tirando, isso não é o correto, né? Tem que deixar passar pelo menos alguns dias, alguma semana, um mês, para tirar novamente, referente à mesma pergunta. Ele vai te dar uma outra orientação, porque é constante, né? Minuto a minuto, um minuto anterior não é igual ao minuto posterior. 1 hora antes não é a mesma de 1 hora depois. As coisas acontecem, o universo, as leis do universo, as forças universais mudam, né? Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Por isso que eu não baralhei e tirei aqui na frente da câmera. Como eu já tinha tirado, saiu o criativo, tá? Céu sobre céu. De 3 em 3 é o trigrama, né? De 3 em 3 linhas, a gente lê. Assim, basicamente, os 3 primeiros é terrestre e os 3 superiores espirituais. Coisas relacionadas a terrestre, coisas relacionadas a espirituais, né? Saiu aqui, ó, céu sobre céu. Então aqui a gente está na energia positiva, no Yang, né? A carta, né? Energia que saiu aqui. E tem um pouquinho do Yin aqui dentro, que é essa bolinha preta, né? Então tudo que é positivo tem um pouco de negativo, ele pode virar negativo, e tudo que é negativo ele pode virar positivo, que é essa bolinha branca, tá? Qual foi a pergunta que eu fiz para sair essa carta? Como a gente está falando sobre espiritualidade corporativa, eu fiz a seguinte pergunta sobre saúde emocional. Como a pessoa deve lidar com essas situações de saúde emocional, para que ela não chegue num estresse, né? No seu dia a dia de trabalho, na sua empresa, no seu escritório, no seu hospital, enfim. Foi essa a pergunta que eu fiz. Aí saiu céu na terra e céu no céu. Aí existem alguns arquétipos que a gente usa para leitura,
Por exemplo, aqui ó, céu. Quem é o céu? É o Pai. É o Pai no céu, o Pai na terra. Para quem está passando por esse tipo de problema de saúde emocional, para que ele não chegue num estresse ou num tratamento psiquiátrico, naquele estágio mais grave, naquelas doenças, né? Com os nomes bonitos, doença de burnout, doença não sei do que, sem nem falar o nome. Você tem que ter Deus na terra e Deus no céu, tanto no material quanto no espiritual, para quem está passando por essa situação, esse momento, né, de tristeza, de angústia, de melancolia. Precisa ter Deus no céu e Deus na terra, nosso Deus Pai, né? Assim, olhando a carta aqui também, dragão, considerado sagrado na antiguidade. Aí tem alguns significados: dragão verde, terra, dragão vermelho, fogo, tá? Dragão com chifre, um dragão chefe, vamos dizer assim, líder, né? Pai, e os dragões terrestres que não possuem chifres e só possuem 3 dedos, são os terrestres, os humildes, né? As pessoas em geral, de maneira geral. Aqui não está como Pai no céu, Pai na terra, é o Pai impondo a mão o filho, quem está com algum problema, está agitado, né? É o pai cuidando, é o pai cuidando do filho. Fogo, né? Dragão fogo, Espírito Santo. Cheio de corações dos nossos fiéis, a chama do vosso amor. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, a chama do vosso amor. Fogo, Espírito Santo, né? Então tem que ter isso no coração, tem que ter isso tanto no sentimento, no espiritual, quanto no material, quem está passando por essa situação. Tem algum outro arquétipo aqui também, é o cavalo, né? Que é o cavalo. Ele é criativo, você precisa ter que ser criativa para sair dessa situação de melancolia, de estresse, né? Tem que ser criativa no seu dia a dia para não aguentar pressão, para aguentar cobrança, para não ficar nervosa, para não ficar triste, né? Com as situações. Lidar com os medos da não entrega, saber dizer não às vezes, né? Explicar as dificuldades que está tendo no dia a dia, nas suas tarefas, para o seu líder, para o seu gestor. Tá? Então tem que ser criativo. E ao mesmo tempo o cavalo tem que ser forte, resiliente, tem que ser cascudo, tem que ter casco. Enfrentar o problema, enfrentar a tristeza, enfrentar as coisas ruins, para que ela não se torne um mal maior no final, né? Tem que cuidar dos meios para que os fins não sejam cruéis, né? Tá bom? Aí por que eu resolvi escolher esse tema? Antes de falar disso, deixa eu falar aqui também os significados do céu, né? Criatividade, força, potência. Aí, ó, força e potência do cavalo. Tem que ter uma força, tem que ter a potência para poder enfrentar a situação no dia a dia. Procurar umas válvulas de escape, procurar criativo. Procurar alguma válvula de escape, uma leitura, uma academia, ouvir música, qualquer coisa desse sentido. Você tem que ser decisivo, tomar decisão,
Não ficar... lutar contra o mal, né? Eu sei que é difícil. Eu sei que quem tem esse tipo de problema é muito difícil. Mas tem que lutar, tem que tomar uma decisão. Eu não quero isso na minha vida, eu não quero esse mal na minha vida. Né? Você tem que expandir o pensamento, a mente. Coisas boas, pensamentos positivos, coisas alegres. Provavelmente nesse momento de tristeza, melancolia, né? A pessoa não chegar num fim triste. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque eu tive um caso, 2 casos, tá? Pessoas conhecidas que passaram por esse estresse, né? De trabalho, de sobrecarga, no qual uma delas tentou suicídio, tá? Mas graças a Deus não se consumou, porque a corda arrebentou, não chegou ao fim. Quando fomos ver a causa, era estresse do trabalho, junto com o estresse da casa, junto com o estresse de preocupação, junto com o estresse de relacionamento pessoal, enfim, juntou um monte de problemas no qual a pessoa ficou depressiva, num grau alto de depressão, no qual ela tomou essa decisão. Mas não soube fazer direito e acabou que não deu certo. Desmaiou porque tomou muito remédio também, para não sentir a dor ou sentir né? E já teve com outros casos aí de afastamento, de psicólogos, enfim, que as pessoas procuram por conta desse problema de saúde emocional, né? Tá bom? Eu vou estar lendo agora para vocês aqui o que significa essas linhas, tá? De baixo para cima, as 3 primeiras material, as 3 últimas espiritual. Vamos lá, o que significa, tá? Eu vou falando e a gente vai comentando mais alguma coisa. Vamos falar sobre a imagem, tá? Significa essa imagem. O movimento dos céus está cheio de poder. Como é no céu, assim é na terra. Ó, vamos lá de novo. Lembra que eu falei para vocês, Deus no céu, Deus na terra? Sem ler aqui eu já tinha falado. O movimento dos céus está cheio de poder. Como é no céu, assim é na terra. Deus no céu, Deus na terra. Só tem que ter Deus no coração nesse momento. Acreditar que vai sair, né? O juízo seria um conselho, tá? Para alcançar o êxito absoluto, nossas forças criativas devem ser aplicadas continuamente, ou seja, a criatividade no seu dia a dia, para não ficar triste, para não ficar deprimido, para não ficar estressado, não ficar nervoso, revoltado e chegar no estresse alto, nessas doenças, né? Você tem que aplicar a criatividade diariamente, ouvir música todo dia, ler todo dia, fazer academia todo dia, se extravasar de alguma maneira positiva, tá? Continuamente. O progresso para as metas últimas da vida só pode lograr-se ao longo do caminho, que transcorre paralelamente com as leis do universo. Todos podem ter grandes ideias, mas é a aplicação da força criativa o que as torna realidade. Se as ideias não se ajustam à verdadeira natureza das coisas,
ou se o caminho está desviado, a grandeza não poderá ser alcançada. O êxito unicamente será conseguido de nossas ações estiverem em harmonia com o universo. Ou seja, tem que ter ideias, grandiosas ideias criativas, né? Forças criativas. Isso que você vai aplicar no seu dia tem que ser uma coisa que você goste, tem que ser uma coisa que você vá realmente fazer, uma coisa que você para poder dar um resultado positivo. E ela tem que estar, e se isso for dessa maneira, ela vai estar em harmonia com as leis do universo, com as forças, né, que envolvem a gente, as pessoas, e isso vai dar um resultado positivo. Não adianta você fazer qualquer coisa sem propósito, sem gostar, sem fazer por fazer, tá? Acho que é mais ou menos isso que quer dizer. O que a minha cabeça tá vindo na minha cabeça para me falar, né? Estão me falando. Então você tem que ter um propósito nisso, nessas forças criativas, nessa criação do dia a dia, para poder ter um êxito, né, no final, né? Para você não ficar nervosa, para você não levar isso para sua casa, para sua família, esses sentimentos. E isso harmoniza, pensando positivo, isso harmoniza com as leis do universo, as forças positivas do universo. Isso vai melhorando, né? Não gera impurezas, né, no seu corpo, doenças, enfim. Não acumula, né? Tanto espiritual como material não acumula no seu corpo. As endorfinas da vida, as melatoninas da vida, as coisas que fazem os sentimentos, né, florescerem aí, sei lá. Aí vou estar lendo as linhas agora de baixo para cima, tá? O significado de cada uma, tá? As 3 primeiras terrestres e as 3 de cima espiritual. Lembrando que espiritual não é só religiosidade, que aqui no caso tem muito a ver com religiosidade, com Deus, mas também pode ser com sentimentos, tá? Alegria, tristeza, bondade, ruindade, harmonia, fraternidade, enfim, todo esse tipo de sentimentos com relação a corporativismo tem a ver com os sentimentos, com as ações, né? Com bem, mal, ruim, bom, alegre, feliz, triste, melancólico, né? Satisfeito, triste, insatisfeito. Aqui nesse caso da pergunta da saúde emocional, pode ter tem muito a ver com religiosidade, espiritualidade e muito a ver com sentimentos, emoções, né? Então tem tudo aqui na verdade. A linha de base inteira, a primeira de baixo para cima. Quando o mundo exterior estiver preparado, as grandes ideias serão aceitas. Enquanto isso, não podem se impor pela força aos demais, senão que permanecerão concentrados. Tem a ver com o mundo exterior, com as forças, né? Positivas, negativas do universo. Essas ideias, forças criativas, essas ideias só serão aceitas pelo mundo, pelo universo, se for de coração, se for com um propósito divino, né? Um propósito de melhoria para você. Aí ela vai ser aceita, essa ideia, e ela vai gerar frutos, né? Ela vai germinar e vai melhorar o seu estado, não vai deixar você chegar num estado crítico, né? Isso a gente está falando material, tá? Ainda.
Segunda linha. Quando conhecemos uma pessoa de grande valia, inclusive, se todavia não tenha alcançado a grandeza, será benéfico seguir seu conselho. Ele fala que você num estado assim emocional, né, complicado, você pode procurar qualquer tipo de pessoa que você confie, que você se abra. Pode ela ser uma simples faxineira como seu gerente, seu marido, seu filho, sua mãe, seu esposo, uma colega de trabalho do lado. Você se abrir, isso é importante, você se abrir, se falar, se conversar, chorar, exprimir seus sentimentos. Não importa a graduação dela, o importante é que você confie nela e ela te ajude, tá? Terceira linha, de baixo para cima. Uma porta para consecução está se abrindo, mas seguir o caminho requer integridade, sem vacilação. A ambição e a abundância não merecidas podem nos afastar do que é correto. Uma porta para a consecução está se abrindo, mas seguir o caminho requer integridade sem vacilação. A ambição e a abundância não merecidas podem nos afastar do que é correto. O espiritual agora, né? Quarta, quinta e sexta linha, de baixo para cima. Quarta linha, quinta e a sexta. Vamos para a quarta. Deve escolher entre o caminho da aclamação pública e o caminho da obscuridade e da introspecção. Cada pessoa deve fazer sua própria eleição. Ó, espiritual, o que está falando? Está falando para você. Você faz a escolha. Se você quer ficar na obscuridade, na escuridão, na introspecção, no negativo, ou se você quer ir para o positivo, você quer ficar na bolinha preta ou você quer ficar na parte branca. Você tem seu livre-arbítrio para escolher. Mesmo Deus te orientando, mesmo Deus impondo a mão, mesmo Deus cuidando de você, você tem seu livre-arbítrio de escolha, tá? Quinta linha, de baixo para cima. Cada qual no seu. Se buscamos a grandeza, devemos seguir os grandes homens. A sexta linha inteira. Cuidado com os perigos do excesso. Não o coloque acima do resto da humanidade. Cuidado com o perigo do excesso. Não coloque acima do resto da humanidade. Aqui está falando, né? Mais para os líderes, né? Gerentes, gestores, diretores. Cuidado com o perigo do excesso. Não coloque acima do resto da humanidade. Tome cuidado de você estar delegando para as pessoas, estar tratando as pessoas. A humanidade seria os colaboradores, né? As pessoas, seus subordinados, né? Tem que entender o limite das pessoas, né? Até onde que eles conseguem entregar, até onde eles podem chegar, não sobrecarregar as pessoas.
e pensando somente no resultado, em economia, né? Que a gente vê muito isso. E sobrecarrega as pessoas com diversas funções, né? Diversas tarefas e cobra as entregas, aonde a pessoa vai se estressando, vai ficando doente, se ela não tiver uma mentalidade boa, né? Agora eu vou ver aqui uma última frase aqui geral, tá? Todas as linhas inteiras significa, né? A força e a humildade unem-se. A grandeza chega pela suave aplicação do correto. O fim não justifica os meios. Serve tanto para cobrança como para você que já está doente. A força e a humildade unem-se. A grandeza chega pela suave aplicação do correto. O fim não justifica os meios. O que seria suave aplicação do correto? Você entender, eu acabei de falar, você entender os limites das pessoas. Aplicação do correto, aplicar a quantidade correta, a função correta, verificar se a pessoa está apta para atender suas expectativas e vice-versa. O fim não justifica os meios. Então, não adianta você atingir um resultado positivo às custas da saúde do outro, né? A má saúde do outro. Entendeu? Tem que entender isso também. E mesma coisa serve para quem está com problema. Se encontra no estado de estresse, já se encontra tomando algum tipo de remédio, fazendo algum tipo de tratamento ou com algum psicólogo. A suave aplicação do correto, o fim não justifica os meios. Então você vai ter que estar fazendo ser criativo, ser resiliente como cavalo, rápido, ágil, ação, ao mesmo tempo cascudo, forte, fazer as aplicações das coisas para você sair desse problema, dessa situação, né? Dessa saúde emocional. E com essa aplicação, né, correta, o fim não justifica os meios. Os meios que você chegou, né, nesse problema, o fim, né? Não justifica você chegar nesse estado, sendo que você consegue, né? Tá nos meios, você está intervindo, né, de uma maneira gradativa, proporcional, até que o resultado seja positivo, né? Então serve para as duas partes, para quem já está com problema e para quem está trazendo problema para a pessoa, né? Nós precisamos refletir isso, né, também. Entender, né, o limite das pessoas, né? Tá? Acho que é isso, tá, gente? Muito obrigado aí pela atenção. Se foi uma leitura geral, tá? Serve para qualquer tipo de pessoa, qualquer cargo, qualquer líder, qualquer gestor, qualquer subordinado, colaborador. Vamos estar refletindo aí nisso que foi dito, tá? E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Abraço.